A grande verdade é que você não sabe o que é o reino de Deus, você segue no escuro e você está caindo no buraco por causa disso. Em Mateus 7:24, a Bíblia fala que Jesus disse exatamente assim: portanto, aqueles que ouvirem as minhas palavras e praticarem, eles serão como aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Então vieram os ventos e não conseguiram derrubar aquela casa. Mas aqueles que ouvem e não praticam, eles são como aquele que construiu sobre a areia, e aí vieram os ventos e derrubaram aquela casa. Vamos ser literais aqui. Quantas vezes uma situação na sua vida te derrubou literalmente? Aconteceu uma desgraça que você literalmente não conseguia suportar. Quantas vezes você viu alguém sofrendo uma desgraça que ela não poderia suportar? Você não sabia toda a figura, todo o contexto, então você só conseguia sentir compaixão. Mas isso poderia ser a falta de cumprimento dos princípios do reino. Ah, mas Ronaldo, onde é que estão os princípios do reino? Exatamente, você não sabe os princípios do reino. E aí é bonito você citar Mateus capítulo 6:34, que diz que se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Que coisas que serão acrescentadas? Você também não sabe. Você só gravou a parte da comida, da bebida e da roupa. Então você é como uma criança que simplesmente lê as partes da Bíblia que mais te convém, ou que alguém cita para você, e aí você não está vivendo o cumprimento daquelas promessas e você quer culpar a Deus pela sua ignorância. Então vamos ao princípio. Vamos começar logo com a entrada no reino. Jesus é bem pontual, ele já começa o capítulo 5, que é o Sermão da Montanha. A partir do verso 13, ele começa já em como entrar no reino. Ele fala assim: bem-aventurados, ou seja, felizes são aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, a entrada no reino é ser pobre de espírito. Não é pobre de dinheiro, é pobre de espírito. O que é pobre de espírito? É carente. O carente da palavra. É aquela carência de buscar a Deus. Quando você busca a Deus, você pensa assim: Senhor, eu sou carente de ouvir a tua palavra todo dia. Eu sou carente de ter uma experiência contigo todo dia. Não é pobre de dinheiro, porque tem muito pobre arrogante. Na verdade, a grande maioria de pessoas pobres de dinheiro são arrogantes. Eu sei porque eu conheci muitas delas. Eu cresci num meio muito pobre e muita gente arrogante. E normalmente, a pessoa que ela é muito arrogante e pobre, ela perde muitas coisas. Porque ela deixa de enxergar os pontos cegos. Segundo ponto, o reino dos céus, ele começa com o seu relacionamento com Deus. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Seja pobre de espírito. A Bíblia fala em Provérbios que o espírito do homem é a lâmpada de Deus. Ou seja, ele acende o seu espírito. Ele fala com você através do seu espírito. Então, se você não busca ele em espírito, você não consegue herdar o reino. É literalmente isso que está dizendo no Sermão da Montanha. O tempo da graça, ele não veio para amaciar as coisas, como muita gente pensa. É a sua ignorância que tem te mantido fora do reino. E outra coisa, o reino é conquistado todos os dias. Vamos para o segundo ponto. Oração e jejum secretos. Isso são princípios do reino. Em Mateus capítulo 6, a partir do verso 5, ele vai dizer o seguinte: quando vocês orarem, não sejam como os fariseus, os hipócritas, que oravam em frente às sinagogas, que eram as igrejas antigamente. Porque eles já receberam a recompensa deles, que é o quê? O elogio dos demais que estão ao redor. Segundo ponto, o jejum. A Bíblia fala que Jesus falou assim: quando vocês jejuarem. Tem muita gente mesmo, que prega contra o jejum, dizendo que não é mais para o nosso tempo. Só que o próprio Cristo falou: quando vocês jejuarem, com a expectativa de que vocês iriam jejuar. Então, não jejuar e não orar é um reflexo de que você não está no reino de Deus. É exatamente isso. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 4, verso 12, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. O que ele está dizendo ali? Ela é confrontosa. Nem sei se essa palavra existe, mas ela confronta. A Bíblia fala que ela é tão afiada que ela consegue dividir alma e espírito. Eu vou falar um pouco mais sobre isso em outro vídeo, mas dividir alma e espírito é você separar emoção da razão. Você só consegue fazer isso quando você tem uma palavra que te confronta como a palavra de Deus. É por isso que outro dia eu fui numa célula, faz um tempo já, e aí eu falei sobre o confronto da palavra de Deus e tal, e uma pessoa levantou dizendo o seguinte: não,
Jesus não quer que a gente tenha esse peso enorme sobre nós. A gente tem que viver uma vida mais leve. E eu a relevei ali porque eu vi que era uma pessoa que tinha acabado de entrar no reino de Deus, tinha acabado de entrar para a igreja e ela estava aprendendo. Mas a verdade é que à medida que o tempo for passando, as expectativas de Deus sobre os filhos maduros, ela vai aumentando. Se antes você sentia a presença de Deus com 5 minutos de oração ou com 3 versículos da Bíblia, Deus ele vai começar a atrair você mais para que você ore mais tempo e leia mais e mergulhe mais. Faz parte do reino. Se você quer lugares maiores no reino, preste atenção. Reino não é salvação. Você pode ser salvo e não entrar no reino de Deus. Você pode ser salvo e ser um plebeu no reino de Deus. Ah, Ronaldo, mas para mim isso já tá bom. Então ótimo. Esse vídeo não é para você. Agora, a Bíblia fala, que está em 1 Coríntios capítulo 3, se não me engano. 1 Coríntios ou 2 Coríntios. Fala sobre como serão as distribuições dos galardões no reino. E fala que aquele que não tem obras para que sejam dado galardão para ele, galardão é presente, recompensa, ele vai ser salvo como que pelo fogo, mas com prejuízo. Ou seja, vai ficar sem nada. Então, salvação é pela graça e você adquire por meio da fé, mas o reino, ele é por esforço. Onde é que está isso na Bíblia? Mateus capítulo 11, verso 12. Desde os dias de João Batista, o reino dos céus ele é tomado por esforço e se faz violência a ele. Essa violência não é você bater nos outros, não. É a violência de você manter os princípios do reino, mesmo que outras pessoas não estejam praticando. É o que eu acabei de falar. Tem gente pregando contra o jejum. Você tem que manter o jejum. Tem gente pregando contra orar. Ah, não precisa mais orar, não precisa mais confessar pecado, não precisa mais fazer isso. Tem que confessar pecado, tem que orar, porque é um princípio do reino. Se você quiser o reino, como eu estou te falando, tem que cumprir os princípios. Bom, galera, essa foi a parte 1, já ficou enorme. Eu espero que vocês tenham assistido até o final. Se você assistiu até o final, comenta aqui embaixo.